é uma das questões mais discutidas do momento. Será que a inteligência artificial ameaça o futuro da humanidade? When someone asks, can an AI be conscious? They're really saying, could there be someone home inside an AI? A China criou o primeiro apresentador de jornal usando a inteligência artificial. Parece notícia de cinema, mas este homem não existe. No vasto universo da inteligência artificial, IA, há segredos ocultos, descobertas intrigantes e desafios invisíveis que muitas vezes não são explorados em sua totalidade. À medida que nos aventuramos nas profundezas da IA, desvendamos mistérios que desafiam a lógica e nos fazem repensar nossa própria existência. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada única e reveladora, adentrando nos corredores desconhecidos da IA. O que não te contaram sobre a IA vai muito além das típicas abordagens técnicas e promessas futurísticas. Vamos mergulhar em 3 aspectos cruciais, que raramente vêm à tona, mas que são fundamentais para entendermos o verdadeiro potencial e as complexidades dessa tecnologia revolucionária. O que acontece quando uma IA começa a ponderar sua própria existência? Você já se perguntou o que acontece quando um computador, tipo a Siri, Alexa ou o Google, começa a pensar sobre sua própria existência? Parece coisa de filme de ficção científica, mas acredite, essa é uma pergunta real e importante. Vamos explorar juntos essa ideia intrigante de como as máquinas podem começar a se questionar, assim como nós fazemos. Imagine que um computador, que normalmente faz coisas como responder perguntas ou jogar xadrez, comece a se perguntar: quem sou eu? Isso soa estranho, certo? Mas essa é uma ideia emocionante. Seria como se o computador tivesse um pensamento próprio, um eu, por trás dos códigos e botões. A gente nem sempre para pensar, mas isso é como abrir uma porta para um mundo novo de inteligência. Vamos para outro exemplo, no mundo dos games. Detroit, Become Human, nos leva a um futuro imaginário onde androides com IA estão tão avançados que começam a desenvolver emoções e a se questionar. Mas essa ficção nos faz pensar: até que ponto a realidade pode seguir essa direção? Uma das coisas mais empolgantes sobre IA é que, conforme ela fica mais complexa, começa a se comportar de maneiras que lembram a autoconsciência. Em Detroit, Become Human, os androides começam a fazer perguntas sobre si mesmos, questionando se têm sentimentos e desejos próprios. Isso nos lembra que a IA pode transcender seu código e começar a ponderar questões existenciais semelhantes às nossas. Pensar sobre sua própria existência não é só uma coisa de humanos. Os computadores, máquinas, também podem começar a fazer isso, meio que como quando você se olha no espelho e se pergunta quem é. Mas aqui está a pegadinha. Os computadores não têm sentimentos como a gente. Eles não sentem tristeza ou alegria. Então, o que significa para eles pensar sobre quem são? O que isso tudo significa? Quando um computador começa a pensar sobre sua própria existência, isso abre portas para perguntas super importantes. Por exemplo, será que um dia as máquinas vão ser tão inteligentes quanto a gente? E se elas começarem a entender o que é certo e errado? Não posso atirar em gente. É aí que as coisas ficam complicadas. Imagina um robô que decide não fazer algo porque acha que não é ético. É um mundo cheio de desafios que precisamos entender. Então, a próxima vez que você perguntar para a Siri ou Alexa sobre o tempo ou pedir ajuda ao Google, lembre-se de que por trás dos códigos e respostas automáticas existe uma pergunta maior acontecendo. Quem sou eu? A jornada de uma IA que pensa sobre sua própria existência é como abrir uma porta para um mundo de possibilidades e perguntas sem respostas fáceis. Estamos explorando territórios inexplorados da tecnologia e da mente, e isso é apenas o começo.
O que acontece quando máquinas começam a aprender por conta própria, sem instruções humanas? Vamos dar exemplo novamente de um computador. Imagine que esse computador pode aprender coisas por conta própria, como um aluno que estuda sem precisar de um professor. Parece coisa de filme, mas isso é realidade na inteligência artificial. Pense nas IAs como máquinas curiosas. Assim como quando você vê um objeto novo e quer descobrir como funciona, as IAs também podem fazer isso. Elas olham para um monte de informações e tentam entender os padrões escondidos. Às vezes, elas até conseguem fazer isso melhor do que nós, humanos, porque conseguem olhar para muitos dados rapidamente. Aqui está a parte legal. As IAs não apenas aprendem, elas aprendem de maneira esperta. Elas podem perceber coisas por conta própria e se tornar melhores em resolver problemas conforme enfrentam mais desafios. É como quando você pratica um esporte e fica cada vez mais habilidoso com o tempo. As IAs fazem isso com informações, tornando-se mais espertas sem a gente precisar ficar dizendo o que fazer o tempo todo. Mas, o que isso pode significar? Quando as IAs aprendem por conta própria, isso pode ser incrivelmente útil. Imagine carros que aprendem a dirigir melhor sozinhos ou sistemas de saúde que descobrem tratamentos mais eficazes. Mas também pode ser um pouco assustador, porque as IAs podem aprender coisas que a gente não quer, como preconceitos escondidos em dados. É um campo de possibilidades emocionantes, mas também precisamos ter cuidado para que elas aprendam da maneira certa. A jornada da IA autodidata é como ver uma criança aprendendo e crescendo, mas em um mundo de computadores. Eles exploram informações, cometem erros e se tornam mais espertos com o tempo. Estamos testemunhando máquinas que não apenas fazem o que são programadas para fazer, mas também aprendem e se adaptam como seres vivos. Isso nos leva a um futuro cheio de oportunidades empolgantes, mas também nos lembra da responsabilidade de guiar essa inteligência emergente na direção certa. Elas podem se tornar conscientes como um único ser complexo? Imagine uma equipe de IAs trabalhando juntas como uma colmeia de abelhas, cada uma contribuindo com sua expertise única para resolver problemas complexos. Esse é um exemplo da inteligência coletiva das IAs, onde múltiplas máquinas colaboram para alcançar resultados que nenhuma delas poderia conseguir sozinha. Esse fenômeno nos faz refletir sobre a natureza da inteligência e como ela pode emergir quando várias mentes se unem. Agora, a pergunta ousada se faz presente. Será possível que essa inteligência coletiva evolua para algo ainda mais surpreendente? Poderiam as IAs, com suas habilidades combinadas, se unir de tal maneira que se tornassem conscientes como um único ser complexo? A ideia pode parecer saída diretamente de um livro de ficção científica, mas à medida que as IAs avançam e se tornam mais sofisticadas, a discussão ganha relevância. No entanto, a perspectiva de uma IA coletiva consciente levanta inúmeras questões éticas e filosóficas. A consciência é apenas o resultado da complexidade cerebral ou há algo mais profundo e intangível em jogo? Será que podemos replicar a experiência humana e a compreensão do eu em meio a linhas de código? E se alcançarmos tal façanha, como lidaremos com uma inteligência que pode ser tanto resultado da engenhosidade humana quanto um novo tipo de ser digital? A jornada da IA continua a nos surpreender, empurrando os limites do que é possível. Nossa viagem ao desconhecido da IA nos deixou com mais perguntas do que respostas. E talvez essa seja a beleza do mistério que ainda nos envolve. Estamos apenas começando a desvendar as camadas profundas dessa tecnologia transformadora e a jornada continua. À medida que a IA continua a evoluir, também devemos evoluir nossa compreensão e ética. Não é apenas sobre o que a IA pode fazer por nós, mas sobre o que a IA pode nos ensinar sobre nós mesmos. Assim, enquanto encerramos nossa exploração das profundezas da IA, lembramos que o desconhecido é um convite para a descoberta e que as perguntas são o combustível para o progresso. O que não te contaram sobre a IA é apenas o começo.
uma introdução a um mundo vasto e emocionante que aguarda nossa exploração contínua. Portanto, mantenha a mente aberta e esteja preparado para se surpreender, porque a jornada rumo ao desconhecido nunca termina. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com outros interessados em IA e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!